Grupo H, portanto, para fechar essa nossa Tetinha, análise. hein, Roberto? Barcelona, Também, né? Depois de um período sombrio do Barcelona na Champions League. Mas calma lá fala aí que, o grupo, né? fala o grupo aí. Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk e Royal Antwerp são os times desse Grupo H. Como é que fica nisso aí? Vai, Bené, você. Cara, o Barcelona, assim, não sei se é coincidência, se foi azar de cair em grupos complicados, mas o pós-Messi do Barcelona na Champions, ele se tornou um clube médio. O Barcelona caiu 2 anos seguidos na Champions na fase de grupos. Isso é muito gritante para um clube do tamanho gigantesco. Que é falando Messi agora com do clube. Barcelona. O Barcelona não pode ficar tanto tempo fora de um mata-mata da Champions. Claro que tem o fator Pegar o grupo Bayern da de morte, Munique, pegou o Bayern de melhor. Munique e Inter de Milão no grupo do ano passado, né? Vai Mas ficar fora. no outro também tinha o Bayern de Munique, mas perdeu a vaga, foi pro Benfica, do Jorge Jesus naquela época. Mas agora não tem essa, entre aspas, desculpa. O Barcelona, E cabeça aqui de chave. passou, antes disso, pegou o Bayern e tomou uma goleada lá de 8-2. Ainda tinha o Messi, foi a Champions da pandemia, um jogo totalmente atípico aquele. Óbvio que o Bayern era melhor, mas é um jogo, né? Como um amigo meu acabou de dizer. Mas agora, tirando a brincadeira, o Barcelona chega como campeão espanhol, então ele já se livra de algumas pedreiras logo de cara por estar no pote 1. E aí eu acho que vai liderar esse grupo. Acho que é Barcelona em primeiro, Porto em segundo, nessa ordem aí. E o Shakhtar vai para a Liga Europa. Vai lá, Coutinho. Barcelona acho que faz 18 pontos aí nessa chave também. Porto em segundo. O Shakhtar não perdeu condição, né? Com a guerra, infelizmente, perdeu muitos jogadores que poderiam lutar. No Shakhtar original, certamente seria o meu candidato à vice-liderança do grupo. E o Royal Antwerp, para ser sincero, eu não conheço nada sobre o time. É isso. Nenhum jogador. Eu acho que é isso, o gabarito é esse. O Barcelona vai nadar de braçada e assim, pode ser a famosa faca de 2 legumes, né? Que o Barcelona pode fazer 18 pontos e chegar entre os favoritos nas oitavas de final, dependendo do sorteio, o grande Barcelona do Xavi, etc. Ou pode maquiar uma temporada mais ou menos, e mais ou menos em La Liga, classificar com 18 pontos e nas oitavas de final já pega um time mais pesado e aí achar que tá bem e não tá. Então, vamos observar esse Barcelona, ainda temos que ver muita coisa. É um time que mirou grandes reforços, conseguiu alguns, mas ao mesmo tempo perdeu jogadores importantes, como o Dembélé. Então, o Lewandowski, os jogos que eu vi do Barcelona, parece que não está muito bem esse começo de temporada, entendeu? Não começou bem, não. Então, vamos ver. Eu confio muito no ganhou, Xavi. E lembrando que a gente já citou, né? O Vitor Roque chega para as oitavas, né? Sim. Pro mata-mata, o Barcelona já vai ter o reforço do Vitor Roque, que vai terminar essa temporada no Atlético Paranaense, mas já tá certo para reforçar. Eu posso lá. dar um palpite só em cima disso? Eu acho que esse jogador vai ter um grande impacto quando chegar ao Barcelona. Por mais que a gente tenha uma diferença considerável de nível entre o que se Chega joga... pra jogar? Não para jogar como titular, mas ele vai ter oportunidade e acredito que ele vai dar resposta. Pelo comportamento que ele costuma ter em campo, pelo estilo de jogo dele, em comparação até com o Lewandowski. Eu acho que vai ser uma grande opção para segundo tempo, pro Xavi ter eu no acho até banco que ele ali. termina a primeira temporada como reserva ainda, mas Sim. eu acho que vai ser aquele jogador que todo mundo vai olhar assim, caraca, olha aí, esse garoto daqui a Mas você sabe 2 qual é o anos bom? ele tá no O banco do topo. Barcelona agora tem alguém que pode mudar um jogo, pode ser decisivo. Mais de alguém, né? Porque nesse meio campo também vai ter que sobrar alguém. Com Pedri, Gavi, com o Gundogan. De Jong. Aí você tem o De Jong, que é um baita de um jogador. O time tem variado muito nesse início de temporada. Eu não consigo dizer qual é o time titular do Barcelona hoje ali. Tem alguns jogadores titulares, mas você escreveu os 11 hoje é complicado. É difícil, né? Tem aquele carequinha que chegou agora Oriol também. Romeu. Bom volante, né? Tá como Agora, volante. o que eu acho é o seguinte, eu acompanho mais o futebol brasileiro do que o futebol internacional. E assim, eu basicamente vi todos os jogos do Vitor Roque do ano passado pra cá. A evolução dele é surreal, assim. E o que ele cresceu em 8 meses, vamos botar aí, né, que a gente tá entrando em setembro agora ainda, é muito absurdo. A gente poderia colocar ele em igualdade de condições com o Endrick no final do ano passado, meados do ano passado, mas e hoje ele tá bem à frente. Hoje tem uma distância Tudo grande. bem que ele é um ano mais velho que o Endrick, mas, cara, esse jogador, pra mim... Ele é titular e o Endrick não então a chance de aparecer... desenvolve mais rápido. Agora, esse jogador, pra mim, é um jogador que a gente tem que ficar muito de olho aí, pra mim, é o novo grande destaque do futebol brasileiro na Europa. Acho, e é bom pontuar também que se chegar e demorar a engrenar, é natural. Claro, porque a gente quer que o cara chegue lá no primeiro jogo, ele já meta 3 gols, Vê o que devagar. aconteceu com o Vinícius Júnior. Vários exemplos uma assim. temporada e meia pra pegar no tranco. Eu acho que o diferencial do Vitor Roque vai ser muito isso, porque a gente
costumou exportar nos últimos anos jogadores mais nesse sentido da alegria nas pernas, né? Sim. Jogador que joga mais pela ponta, tem drible, tem correria, tem mais mano a mano. O Vitor Roque é um jogador que eu não lembro de ter exportado recentemente, um jogador com mais essa característica rompedor, né? Homem de área ali, o cara que vai ser artilheiro, rompedor. Era uma carência geral, não era nem só em relação a jovens, é uma carência geral. E é uma posição que o futebol brasileiro tem história no futebol europeu. O último atacante que o Brasil exportou assim, salvo engano, de cabeça, foi o Luiz Fabiano. Pode ser. Com essa característica. Olha o tempo que tem já. Exato. De 9 e não tem o mesmo talento, tá? Não tem, cara de exato. muita gente, tá abaixo na prateleira de repente. E se você pensar em Copas do Mundo, foi o último grande centroavante que a gente teve. Jogou bem uma Copa do Mundo. Jogou bem a Copa do Mundo de 2010. A gente teve o Fred ali em 14, não foi bem, né? 18 a gente quase não teve um centroavante, o Hulk foi esse personagem também durante não, muito mas tempo, aí botaram, por exemplo, 18. O Gabriel Jesus, que nunca foi esse cara exatamente. Ele vestiu a camisa 9, mas é um outro tipo de jogo, então eu acho que o Vitor Roque, primeiro, cria essa expectativa. E segundo, o que ele já mostrou aqui é muito importante com a idade. Grande, né? Jogo grande. Grande. Teve jogo de Libertadores que o Atlético estava mal e ele resolveu o jogo. Decidiu o jogo, eu não lembro agora contra quem foi, fora de casa, no ano passado, nas Estudiantes. É isso. Gol no finalzinho. E tava no banco. Exatamente. Entrou e... Felipão, né? Vamos combinar. Esse é o cara a ficar de olho. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro cada vez mais vai lamentar ter perdido o Vitor Roque. Do jeito que perdeu. Só para pontuar em relação ao Vitor, para a gente finalizar aqui também, que uma vantagem que ele vai ter nessa chegada ao Barcelona é que ele vai ter o Lewandowski ali para ser o titularzão absoluto na posição e ajudar a evoluir também dentro do futebol. O Lewandowski já está, surpreendentemente até mais velho do que se imaginar, mas já está na fase que tá descendo a ladeirinha. E o Vitor é o desafiante, né, cara? Ele chega no elenco ali, eu não preciso ser o titular, né? Eu tenho que me desenvolver. E ao mesmo tempo, se você vai dando ali 15 minutinhos, 20 minutinhos, entra no final de um jogo com a defesa adversária mais cansada. Cara, ele tem uma característica de jogo pra mim que eu não vejo em nenhum jogador dessa geração. Ele consegue achar a solução com uma facilidade muito grande, né? E às vezes não é uma solução técnica. Ele não é um jogador tecnicamente maravilhoso, não. Acho que ele tem muita coisa para evoluir tecnicamente. E vai evoluir. Mas agora. A briga dele com a zaga adversária, a facilidade que ele tem de se posicionar, né? Como eu falei, achar soluções para simplificar um lance que às vezes parece difícil, é muito acima da média para a idade que ele tem. Jogador de 19 anos ainda. Sobra um bocado. O negócio de Vitor Roque é bom a beça. Então, para mim, Barcelona em primeiro, mas não vai ser essa dominância toda, não. Acho que vai perder ponto pro Porto jogando no estádio do Dragão. É sempre difícil lá. Inclusive, estádio que Messi fez a sua estreia no profissional com jogos festivos, né? Que a estreia mesmo foi contra o Albacete, valendo alguma coisa. Esse aí foi a estreia do estádio do Dragão. Messi tá na Champions não, Roberto. Messi foi lá e fez. Mas é só porque Barcelona e Porto é pra... Tudo os caras falam do Messi, Não precisa lembrar também, né? Que o Messi tá na Champions. O Bené, a gente tava falando isso mais cedo, Eu sou viúva. Sobre como, né, os caras saíram. Eu falei, a perda pra mim é mais midiática do que... Óbvio que vai fazer falta esses caras em campo. Mas a Champions continua a qualidade alta. Lógico. É porque o baque é muito grande. Porque, assim, ao mesmo tempo, a gente vai iniciar uma Champions pela primeira vez sem o Messi e o Cristiano. Porque a gente achava que ia ser diferente. A gente achava que, o Messi ainda vai ficar um tempinho, porque o Messi é mais novo. Então o Cristiano sai primeiro, depois a gente se acostuma e sai mais. Não, os dois saem. Óbvio, o Cristiano saiu há mais tempo da Europa, mas ele iniciou a última Champions ainda jogando por lá. Então, esse início de Champions é muito... Não, é porque o Messi jogou até o fim da última Champions. É porque são dois caras também que têm a história pessoal muito ligada à competição. Muito. Eu acho que nunca houve, antes na história da Champions League, ou de grandes craques, né, de qualquer época que tivéssemos aí, jogadores com uma história tão ligada assim a uma competição como eles estão. De domínio até, não só em relação a títulos, até porque os times... Rivalidade entre os dois. E a artilharia. Durante muito tempo a artilharia ficou ou com o Messi ou com o Cristiano. Tinha ali um intruso ou outro, mas assim... Então também abre esse espaço, óbvio, sem Benzema agora, sem Neymar, sem Mané, nomes também que foram protagonistas ali de um certo período, então abre brecha também para novos jogadores. Verdade. É isso.